Olá, muito boa noite para todo mundo, sejam todos bem-vindos. Está no ar o Terra Viva DBO na TV, o programa que traz informações de grande importância para os amigos pecuaristas de todo o país e te ajuda a tomar as melhores decisões na lida com a boiada. A gente abre o programa de hoje com a sessão Mercado Futuro, com as principais movimentações desta semana. Olá, amigos do canal Terra Viva, aqui quem fala é o Douglas Coelho, sou zootecnista e um dos sócios fundadores da Radar Investimentos. E hoje eu estou aqui para traçar um breve panorama dos mercados de boi gordo e de milho na semana. Bom, começando pelo mercado do milho, a gente está em plena colheita da safrinha aqui no Brasil, então é natural que ao longo dos próximos dias, das próximas semanas, mais oferta seja disponível, né? Então mais cereal está vindo para o mercado, esse produtor ofertando mais milho, a gente tem sentido preços relativamente mais pressionados, né? Então um comprador sabendo disso também não tem tanto apetite em fazer estoques ou sair com bastante urgência no mercado. Isso tem trazido as referências para baixo. Quando a gente olha para os Estados Unidos, o clima também foi favorável nas últimas semanas, nos últimos meses, o que reforça a visão de uma boa safra por lá. Aqui em São Paulo a gente tem visto, na referência de Campinas, negócios que giram na casa de R$ 63 por saca à vista. Bom, quando a gente olha para o boi gordo, essa foi uma semana de aumento da pressão de baixa também sobre os preços. Então, na semana anterior, a gente via negócios aí na casa de 315, até às vezes 320, mas nessa semana o que imperou foram as tentativas na casa de 310 à vista. A indústria conseguiu aliviar um pouco das escalas de abate. A gente viu também que esse frio recente fez com que as pastagens perdessem vigor, então o pecuarista não tinha tanta capacidade de suporte desses animais, acabou negociando um pouco mais esses animais de pasto. Então fez com que a indústria ficasse relativamente mais aliviada nas programações de abate, ao passo que as vendas de carne no atacado também não deslancharam. Então os relatos da virada de mês são de vendas relativamente fracas no mercado atacadista de carne com osso, justamente num período em que o varejo viria a se abastecer. Bom pessoal, essa é a mensagem que eu gostaria de passar para vocês. Contem com todo o time da Radar Investimentos. Um forte abraço, até a próxima. E agora vamos conferir as notícias a respeito do mercado dos insumos mais usados pelo fazendeiro brasileiro na engorda do gado. As informações são da Scott Consultoria. Olá pessoal, aqui quem fala é Rodrigo Demundo, eu sou zootecnista e analista de mercado aqui da Scott Consultoria e hoje eu vim conversar com vocês sobre a relação de troca entre a arroba do boi gordo e o farelo de soja. Mas antes eu gostaria de lembrá-los que a sexta pesquisa expedicionária Confina Brasil já está acontecendo, então não fique de fora. Nos acompanhe pelo nosso arroba no Instagram, Confina Brasil, ou pelo nosso site, confinabrasil.com. Bom, pessoal, segundo o levantamento da Scott Consultoria, a cotação do farelo de soja em junho ficou cotada em aproximadamente R$ 1.814. Isso considerando os preços sem o frete. Essa cotação reflete uma queda de 5% em relação ao fechamento de maio. Já a arroba do boi gordo, no mesmo período, operou de maneira diferente. Na média de junho, considerando os preços a prazo e livre de impostos, a arroba do boi gordo ficou cotada a R$ 307, um aumento de 0,5% em relação à média de maio. Com isso, com a alta na cotação da arroba do boi gordo e o recuo na cotação do insumo, a relação de troca melhorou para o pecuarista no mês de junho. A média do mês de junho eram necessárias 5,9 arrobas de boi gordo para a aquisição de 1 tonelada do insumo, uma melhora de 5,5% em relação ao fechamento do mês anterior. E essa foi a melhor relação de troca dos últimos 12 meses. Para vocês terem uma noção, no mesmo período do ano passado, em 2024, 10,2 arrobas de boi gordo eram necessárias para a compra de 1 tonelada do insumo. Ou seja, em junho a relação de troca estava 42% em comparação com essa época. E no curto prazo, o mercado do boi gordo pode sofrer pressões. Por conta do clima frio e do tempo seco, as pastagens perdem vigor, o que pode aumentar a oferta de bovinos no mercado interno, então refletindo isso na sua cotação. Já o farelo de soja, com as quedas são atribuídas a uma oferta elevada do insumo no mercado interno, reflexo do aumento do esmagamento da soja, por conta da maior demanda pelo óleo. E o mercado interno também está lento e as negociações estão acontecendo com calma, o que vem pressionando a cotação do farelo de soja nos últimos meses, causando essa melhora na relação de troca. No curto prazo, para o farelo de soja, a expectativa é de estabilidade à queda na cotação. Mas por hoje é só, pessoal. Fico muito grato pela audiência e até a próxima.
Terra Viva DBO na TV faz agora um rápido intervalo. Não saia daí. Impresso ou digital? Se você quer o melhor conteúdo para a pecuária, fique com os dois. Tenha sempre seus exemplares da DBO à disposição, no escritório, na caminhonete ou ao alcance de seus colaboradores na fazenda. DBO é fonte de conhecimento, reportagens de campo, matérias, artigos e análises de mercado. Entre lá na nossa loja no portal DBO e faça sua assinatura impressa e digital ou só digital. Vamos agora ao Pecuarista em Prosa, o quadro que valoriza as mulheres que trabalham em prol da pecuária brasileira. Hoje o destaque vai para uma fazendeira que está à frente de uma propriedade que tem mais de 100 anos de existência e que se dedica à produção de leite de qualidade. Vamos conferir. No Pecuarista em Prosa de hoje eu converso com a Ana Maria Vasconcelos Osório, produtora de leite em Santana do Livramento, no Rio Grande do Sul. A produção dela é muito interessante, ela trabalha com um gado Jersey exclusivamente a pasto. E tudo isso numa fazenda centenária. Olá, Ana, seja muito bem-vinda ao Pecuarista em Prosa. Olá, é muito prazer estar com vocês. O prazer é todo nosso. Ana, conta pra gente por que na sua propriedade vocês trabalham apenas com animais a pasto. São diversos fatores aqui, principalmente solo, a pastagem também que a gente tem aqui nessa região é muito boa, e condições de toda a estrutura me favorece isso aí. Tenho vacas felizes, como se diz. Muito interessante, né? Vacas felizes. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Eu queria que você falasse então da sua região, que possui uma condição de clima e de solo muito específico. Que condições são essas? E se o gado que você cria, que é o Jersey, ele se adapta bem nessas condições? É exatamente isso que a gente procurou aqui, porque é uma região de basalto, onde nós temos um pasto especial de condição, que alimenta muito bem o gado. A Jersey responde muito bem, a Jersey já é um animal bem adaptado. Só para te dar uma ideia, assim, as condições de clima, hoje nós fizemos aqui em Livramento 6 graus negativos. Assim como no verão nós temos 45 positivos. Então, o Jersey é um animal, é uma raça de fácil adaptação, as condições climáticas, e ela absorve muito bem também pasto, porque como é um animal não tão grande como outras raças de leite, ela se adapta muito bem à comida que é oferecida. Lógico que esses pastos são tratados, são pastos diferenciados, além do pasto, elas comem ração na hora da ordenha, só. O único concentrado que ela recebe é na hora da ordenha. Perfeito. Então eu queria que você falasse um pouquinho da lida, né, com as vacas no dia a dia, como que é a alimentação, quantas ordenhas, conta pra gente. Tá, a gente faz 2 ordenhas dia, as vacas vêm de manhã e à tarde, a gente faz um controle delas, elas caminham muito, apesar eu não tenho elas confinadas, por isso que eu digo que elas que têm que procurar a alimentação. Elas procuram o pasto, lógico que o pasto diferenciado, onde elas vão se nutrir. Então, isso aí é muito importante. O concentrado é só na hora da ordenha. Dentro da sala de ordenha é o que eu faço para ela. E é isso que é o conceito de vacas felizes, né? Elas ficarem soltas, o conceito que vocês consideram como vacas felizes. Conta pra gente. O vaca feliz que a gente diz é que elas saem, elas têm a liberdade de ir e voltar a hora que querem, entendeu? Elas procuram a melhor condição para ela, dentro do que a gente tem. E não só isso aí, como a sanidade delas é muito boa, entendeu? Porque como não é concentrada, não é confinada, elas têm maior liberdade de escolher o passo e ter saúde para isso aí, entendeu? Vamos dizer, a Prumos a gente cuida muito porque elas têm que caminhar dentro de tudo isso aí.
E o Jersey se adapta muito bem. O Jersey se adapta porque, como é um animal que não é de grande porte, apesar que o Jersey já cresceu muito em relação aos animais de antes, mas a gente tem um padrão de gado de médio, um padrão de gado comercial, como se diz, entendeu? Eu fiz muita pista, hoje em dia não faço mais, então a gente tem os animais na fazenda direcionados ali. Então, o feliz dela, eu acho que a liberdade que todo mundo gosta de ter, isso aí é importante. Que legal. E para dar continuidade no rebanho, quais técnicas de reprodução vocês utilizam? Bom, nós fizemos inseminação artificial, tudo o mais natural possível, nada de hormônio, tá? Isso aí a gente procura não usar nada isso aí. Elas respondem muito bem, porque elas tendo uma condição alimentar boa, elas ciclam normalmente, entendeu? Então não precisa injetar hormônio, fazer essas coisas. Meu marido é veterinário, cuida dessa parte da reprodução, então, a gente procura fazer o mais natural possível. Temos também touro, alguma coisa para repassar, mas a maior parte é tudo inseminação no momento que ela entra em cio. A gente tem um período de recesso delas, assim, um período que elas ficam de descanso, aqueles primeiros 40 dias, mas logo depois elas são inseminadas e entram em cio perfeitamente, ciclam bem, e o intervalo entre patos é muito bom também na região. Muito interessante. E falando agora então da qualidade do leite produzido, como que é o resultado final de vocês? E também vou aproveitar para perguntar em relação à produtividade, né? Essa vaca feliz, quanto que ela produz, né? Fala da qualidade e da quantidade de leite produzido, que eu acho que é muito importante, né? O mais importante é a qualidade do leite, porque como ela não é confinada, ela é mais, né, solta, ela tem condições de dar um leite mais saudável, entendeu? Ela não recebe tanta concentrado, tanto hormônio, tantas coisas que eu vejo quando fazem o estabulado, que eu acho que isso aí é condição de cada propriedade. Como eu tenho espaço, tenho pasto bom, tenho condição de solo, me facilita o manejo, eu consigo ter essa vaca mais saudável para a produção de leite, né? O resultado final sempre é o ponto de equilíbrio. A gente tem que ter um ponto de equilíbrio muito importante, né? Porque eu não posso dizer, é diferente de tu calcular uma vaca estabulada, uma vaca que não caminha, uma vaca leva toda a comida da vaca é levada no coxo para ela, entendeu? É diferente da meu tipo de gado, o nosso lá na estância, que ele vai procurar, ele tem que caminhar, ele tem que ter saúde para ir e voltar. Então, isso é muito importante. Então, as produções, as médias, tu não vai querer média altíssima, porque não tem. Mesmo assim, a gente tem uma boa média de produção. A gente tem que ter o ponto de equilíbrio para ver o que vai. Perfeito. Eu recentemente, inclusive, comprei um queijo produzido a partir do leite de vacas Jersey e, de fato, é muito gostoso, é muito diferente, né? Você percebe essa diferença no sabor. O teor de gorduras sólidos, ele é específico para fazer leite, para queijos também, é muito bom. É outro tipo de leite, tanto que a gente está longe da cooperativa e eles vêm buscar o leite, todos sempre vieram, é um leite que é muito, muito importante, porque nosso teor de gordura é 4,8, 4,6, 4,8, então é uma coisa assim que isso aí é muito bom para a indústria, né? Com certeza. Eu não faço leite, não faço queijo, mas a gente procura produzir melhor. Com certeza, Ana. E agora, para a gente fechar, né, essa nossa entrevista, estou conversando com uma mulher que está à frente da propriedade há 50 anos, de uma fazenda centenária. Eu queria que você falasse desse seu trabalho aí, como uma mulher que tomou a frente e que está aí na liderança de uma fazenda que produz um leite de muita qualidade, com vacas felizes e que, de fato, é um exemplo, né, para muitas outras mulheres produtoras, não só de Jersey, mas que também trabalham com a pecuária. A nossa pecuária, como eu digo assim, vem de família, eu já sou a quinta geração, eu sou a quinta geração, já tenho meu filho e meu neto também vindo aí.
desde 1820, essa propriedade está na família, e o Gerson na família desde 1907, foram um dos pioneiros também no Gerson. É com muito orgulho e respeito que eu trato essa propriedade, por isso que eu te digo, eu procuro trabalhar com ela mais natural possível, né? E principalmente com um grande professor da faculdade me ensinou uma vez, eu digo para ele assim, olha para a tua vaca e vê o que ela quer. Conversa com a tua vaca e ela vai te dizer o que ela precisa. E dentro de todas as maneiras que a gente procurou e dentro de todas as coisas que a gente quer proporcionar para os animais, tendo uma boa alimentação, manejo certo, um respeito por ela, e eu acho que é um conjunto de coisas que é muito importante. E isso foi passado de gerações, meus pais, meus avós, meus pais, eu passando para meus filhos também, a gente, né, preservar a nossa estrutura o melhor possível dentro das coisas que a gente tem. Nós estamos em cima do bioma Pampa, então acho que tu conhece bem, é um caso especial de pastos muito bons, então a gente tem que respeitar tudo isso aí, como esse trabalho que vem de geração. Perfeito, Ana. Muito obrigado por compartilhar essa sua história com a gente, compartilhar um pouco do dia a dia da sua propriedade e da criação de vacas Jersey aí para a produção de leite, tão importante para a pecuária de leite aqui do nosso país. Muito obrigado, viu? De nada, estamos aqui, só para te dizer que estamos numa cidade que hoje foi mencionada em vários lugares como a cidade mais fria no Brasil. Estamos aí e a gente continua produzindo. Isso é importante. Tá certo, muito obrigado. E esse foi o Pecuarista em Prosa de hoje. Até a próxima. E no próximo bloco você confere o fechamento do mercado do boi gordo em todo o país. Terra Viva DBO na TV volta já. Estamos de volta com o Terra Viva DBO na TV e vamos conferir os destaques do mercado do boi gordo e como fecharam as cotações nas praças de negociação por todo o Brasil. Junho chegou ao fim e, com isso, os especialistas em mercado pecuário observaram uma movimentação interessante. O preço do boi China aumentou R$ 10 por arroba no mês passado. Porém, nos últimos 5 dias úteis, teve uma queda de R$ 5 por arroba. O que explica a situação, no geral, é a forte demanda do mercado internacional, que ajudou a sustentar os preços ao longo do mês. Mas o forte crescimento na oferta de animais prontos para ir ao gancho pressionou para baixo as cotações nos últimos dias, o que causou impacto não só na negociação entre frigoríficos e produtores, como também no preço do mercado internacional. Já para o boi comum, houve uma valorização mensal de R$ 8 por arroba, mas depois teve uma queda que já era prevista, por causa da chegada do final do mês, quando o poder de compra do trabalhador brasileiro fica mais apertado, né? E por falar em mercado de carne, no segmento da proteína com osso, todas as categorias tiveram queda nos preços, com destaque para a vaca, que teve uma retração de 3,3%, e para o boi inteiro, com recuo de 2,5%. Enquanto no mercado de carne sem osso, os especialistas observaram um período marcado por uma ligeira alta. No varejo, os preços médios permaneceram estáveis em São Paulo, que é a referência para as demais regiões do país. Nos próximos dias, a situação deve apresentar melhora. Isso porque, com a chegada do 5º dia útil e, consequentemente, o pagamento dos salários, os brasileiros devem movimentar os balcões dos açougues nas próximas semanas. Voltando para o mercado do boi gordo, no balanço do dia da Scott Consultoria, foram apuradas mudanças em 11 das 32 praças boiadeiras em todo o país, com um cenário de apenas quedas sendo registradas. As derriçadas foram encabeçadas por Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, onde o boi caiu para R$ 292, a prazo e ainda sem descontar o fundo rural. Em quase todo o Mato Grosso, a situação é idêntica. No Sudeste, Sudoeste e na capital mato-grossense, os machos despencaram para R$ 310
e a fêmea para 280. No norte do estado, apenas a fêmea caiu, fechando o dia em R$ 280 redondos. No Mato Grosso do Sul, em Três Lagoas, a vaca caiu sozinha para R$ 285. Em Dourados, a queda ficou por conta do macho, que agora é negociado por apenas R$ 310 por arroba. No sul da Bahia, a vaca não sai por mais de R$ 256. No oeste, quem caiu foi o boi, que está custando agora R$ 285. No oeste do Maranhão, o boi caiu para R$ 282. E fechando a lista do dia, no norte do Tocantins, a vaca despencou para R$ 255 por arroba. O programa de hoje fica por aqui. Muito obrigado pela companhia e audiência. Continue ligado aqui no canal Terra Viva, cultivando o melhor do Brasil.